gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro, com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras. Pessoal, boa noite. Obrigado por terem vindo. E o assunto da nossa palestra hoje são os fólios. Fólio é uma coisa que poucas pessoas conhecem e sabem como funcionam. E eles são, sem sombra de dúvida, o futuro da vela também. Então, vamos lá. Esse barco é o Luna Rossa. O Luna Rossa é um barco da America's Cup. Esse barco é a versão de 4 anos atrás, que ganhou a Louis Vuitton e perdeu o desafio contra os neozelandeses na America's Cup. Notem alguns detalhes, vocês que são da vela. Notem, por exemplo, olhem como são as lãzinhas que indicam o fluxo de vento. Ué, cadê? Cadê o vermelhinho? Não sai. Bom, mas se você olhar aqui, tem um fluxo. Cadê? A bateria. Está aqui. Aqui você tem as lãzinhas que mostram como o vento se move. Eu desafio qualquer um de vocês a deixar no veleiro as lãzinhas assim. Se eu conseguisse deixar 3 ou 4 lãzinhas assim, já estaria comemorando. Mas então, para entender fólios, champanhe, para entender fólios, eu vou contar uma historinha para vocês. E a historinha é muito triste. Olha só o que aconteceu. Um dia, na França, tinha lá uma certa loirinha numa bicicleta. Essa loirinha que não está me deixando cair. E essa loirinha na bicicleta, ela estava onde? Ela estava num canal. E esse é o canal de Demer. É o canal que sai de Toulouse e vai até o Oceano Atlântico. Aí você diz, mas que tua mulher de bicicleta tem a ver com fólio? Calma. Aí eu tirei essa foto dela, porque nós estávamos indo tomar um café a uns 8 quilômetros de distância do barco. E eu não quis ir de barco, eu quis ir de bicicleta e ela foi de bicicleta. E finalmente ela parou para olhar esse rio. Esse rio se chama Garonne, é um rio na França. Ela contente olhando o rio e atrás dela uma ponte. E é essa ponte que é o grande problema. Ela nunca é problema. O problema sou eu e o problema é a ponte. Deixa eu garantir o meu futuro. Então, vejamos. Esse sou eu. Notem que lá atrás da minha cabeça tem uma ponte onde passa o trem. E essa... E essa ponte atrás da minha cabeça passa o quê? Passa o canal. Essa ponte aqui é onde o canal passa. A gente vai com o barco nessa ponte e atravessa e continua em direção a Dijon e a outras cidades. Aí você diz, uma ponte em cima de um rio? Sim. Há muitas pontes como essa. Se chamam ponte-canal. A gente chama isso de ponte-canal. Aí, reparem, eu tirei uma foto da frente. Dá para perceber claramente. Aqui você tem a ponte atravessando e o canal volta a ficar mais largo. Tá? Então, os barcos vêm, passam pela ponte e continuam tranquilos. É um passeio de cocum, de velhinho. A gente vai devagar e vai indo. Mas aí tem um problema sério. Este é o ponto. Essa é a conexão com os fólios. Imagine que esse desenho que eu fiz aí embaixo seja a ponte.
Então, esses são os arcos da ponte. E esta faixa é a água que está apoiada na ponte. A ponte tem que suportar o peso da água. De acordo? Mas, o que acontece? Peraí. Se um barco passa na ponte, qual é o peso que a ponte deverá suportar? Antes, a ponte suportava apenas o peso da água. Agora o barco veio, e a pergunta é, qual é a força que a ponte deve fazer? Tem 3 opções. Vocês acham que a ponte tem que suportar apenas o peso da água? Vocês acham que ela tem que suportar o peso da água mais o do barco? Ou vocês acham que ela tem que suportar o peso da água e apenas a parte submersa do barco? São as 3 opções. Uma delas é verdadeira. Vamos pensar juntos? Então vamos solucionar. Então, não vale, engenheiro mata. Engenheiro mata, lógico, pô. Então vamos lá, sacanagem, tem engenheiro aí, né, pô. Então vamos lá. Olha só, quando você tem esse barco, o barco não é só a parte que está acima da água. O barco é esse conjunto todo. Ele tem uma parte submersa e uma parte emersa. Essa é que a gente vê, mas isso é que está embaixo da água. Ora, este volume da água que foi deslocado aqui, esse volume de água, é o volume que o barco deslocou. Se esse é o volume que o barco deslocou, o peso da água que estava aqui tem que ser necessariamente igual ao peso do barco todo. Ou seja, se o barco tem 10 toneladas, ele entra na água e desloca 10 metros cúbicos de água, que são 10 toneladas. E este é o grande problema dos nossos veleiros. Por que esse é o problema dos veleiros? Porque imagine o seguinte, imagine um veleiro que está aqui. Agora, ele vai se deslocar para a direita. Para que o veleiro saia daqui e venha para cá, ele é obrigado a pegar a água que estava aqui e empurrar para trás e ocupar esse lugar. Então, ele tem que deslocar, se ele pesa 30 toneladas, ele tem que pegar 30 toneladas de água e puxar para trás, para ele poder estar no lugar daquela água. Senão, não podem 2 corpos estar no mesmo lugar, no mesmo instante. Então, essa água que estava aí, teve que ir para trás, para ele poder ir para frente. Por isso, nós dizemos que esses barcos são barcos deslocantes, porque eles deslocam a água. Agora, pensa um pouco, um monstro desses navios, que tem não sei quantas toneladas, quanta água eles empurram para trás. Os motores deles são enormes, são os maiores motores construídos. Por quê? Porque é muita força que tem que fazer. Isso não é uma coisa inteligente. Inteligente é se mover gastando pouca energia. E como se resolve isso? Quais são as soluções encontradas? Bom, aí vem a inteligência, aí vem a física, aí vem a engenharia, e aí vem os caras brilhantes. Então, vejam, o primeiro cara, vamos lá, para barcos que têm motores potentes, vejam só, planar é a solução.
Quando um barco está planando, ele não está deslocando aquela água. Lembra quando você pegava uma pedra e jogava na água e ela fazia tim, 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 ia longe? É isto. Se você plana, você não precisa deslocar. Só que para planar, precisa ter velocidade. Por isso eu preciso de um motor potente. Quando você aprende a andar de esqui, rebocado por um barco, você está na água. Na hora que aquilo puxa, você faz uma força, ele puxa de novo, outra vez. O difícil é sair. Quando você sai e consegue ficar de pé no esqui, você vai, que é uma beleza. É a diferença entre deslocar e planar. Um outro exemplo lindo de planar é o jet ski. O jet ski é brilhante. O jet ski é brilhante, ele revolucionou muito no mundo da náutica. Seria impossível esses surfistas pegarem as ondas como a de Nazaré, se não houvesse jet ski desenhado especificamente para rebocar o cara e ainda resgatar o cara. Esses surfistas de grandes ondas só existem graças ao jet ski. Só que nós velejadores, estamos na âncora, com a churrasqueira atrás do barco, os amigos tomando uma. De repente vem um cara de lancha. E aí ele diz, olha, o barco do meu amigo. E ele, tira. O que o barco faz? O barco faz... E cria uma onda enorme, porque ele, que era planante, passa a ser deslocante. É a onda de deslocamento. Essa onda se chama onda de Kelvin e sempre mede 27,12 graus, viu? Tá? Mas vamos lá, vamos adiante. Não importa a velocidade com que você vem vindo. Isso que é o genial. Tá? Bom, então, para esses caras está resolvido o problema. Então, não sei se vale a pena colocar folhos. Ele está dando a volta ao mundo em jet ski. E estávamos conversando, já saiu da Espanha e conseguiu, ele já está no Panamá. Com jet ski. É muita loucura. Tá? É de amanhã quero ouvir a palestra dele, porque realmente é genial. É chapô. Não é fácil. Então, vamos lá. Os veleiros não têm motor. Esse é o nosso problema. Nós não podemos, eu quero mais 50 HP, 100 HP. Não, a gente tem a brisa. E se estiverem em Paraty, quando venta 4 nós, é verdade. Então, o que a gente faz? Quem foi o primeiro que pensou nisso? Se vocês adivinharem, ganham um sorvete de creme. Essa ninguém vai acertar. Quem foi o primeiro a pensar no problema dos veleiros poder sair da água para se mover? Senhores, é impressionante. Olha, eu vou mostrar o desenho. Quando eu vi isso, eu não acreditei. Foi Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, gente. 1500. O Leonardo da Vinci pensou, se eu fizer 2 cascos de barco, ó o conceito do catamarã, colocar 2 mastros formando um triângulo e embaixo colocar mais uma trave assim, esse cara, ao se mover, vai levantar meu barco. E eu seguro ele com a força lá. Ele nunca chegou a construir. Mas não é impressionante Leonardo da Vinci ter pensado nisso? Quando eu descobri isso, eu falei, não, é muita cabeça, é muita inteligência. Não é? Mas aí, nós vamos adiante. Este é o hidropter. E aqui, nós temos que ver o filminho. Vamos ver o filminho desse hidropter. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer o filminho funcionar. Não. Ixi.
Eu precisaria que esse filme funcionasse. Por que está me dando nuvem? Não, amor. Não precisa. Tá aí, boa. Por quê? Verifique a sua conexão à internet. Você roteia para mim? Ele está na internet. Obrigado, amor. Ó, tá vendo? Assistente que resolve os problemas de internet, de tecnologia. Pronto, mas tem que ampliar, amor. Tem que reproduzir primeiro. Cadê o teu? Pedrinho, é o teu? Obrigado, Pedrinho. Hã? Tá bom, vai, experimenta. Vamos ver se... Eu acho que dá para ampliar. Eu acho que dá para reproduzir. Mas tudo bem. Gente, esse barco é minha paixão. Esse barco se chama Hydropter. Volume. Você consegue pegar o som? Não está saindo comentário. Esse barco voa a 5, 6 metros da superfície da água. Não está entrando som, eu explico o barco. Então vamos lá. Esse barco se chama Hydropter. Muitos anos atrás, um homem chamado Eric Tabarly, que para mim foi o maior velejador do século passado, usou um casco de tornado. Esse é o Eric Tabarly. Ele usou o casco de tornado, 2 cascos, e viu que a ideia de colocar lâminas, folhos como asa de avião, para tirar ele da água, poderia funcionar. O Eric Tabarly já era famoso. Ele era o deus da vela naquela época. E eles construíram uma miniatura, depois construíram um outro em escala 1x3, e finalmente construíram o primeiro Hydropter. Uma empresa de aviação que constrói aviões de combate, chamada Marcel Dassault, financiou e projetou os folhos, ou seja, as asas. Eric Tabarly já estava velhinho, em 95, isso foi um pouco antes dele morrer. Eis o barco flutuando na água. Um dia, eles estavam velejando com o barco, perto de uma regata que se chama Surcouf. Notem que eles não estavam conseguindo passar dos 30 nós ainda. E aí, de repente, um braço do barco quebrou. Reparem, quando ele fala de o que aconteceu com o barco, notem o gogó dele. Vocês percebem a tristeza do sonho estar acabando, mas conseguiram resgatar o barco e conseguiram continuar melhorando o barco. O sonho deles, a primeira deles, era atravessar o Canal da Mancha num tempo menor do que o avião do Louis Blériot, quando Blériot atravessou o Canal da Mancha. Acho que eram 35 minutos. Não sei se você já velejou no Canal da Mancha, mas atravessar em 35 minutos é loucura. Pois bem, eles conseguiram. Eles conseguiram atravessar o Canal da Mancha.
Notem que ele voa o tempo todo. Um detalhe sobre o Eric Tabarly. Você tem a catraca, não tem? Quando você passa o cabo na catraca, você não passa no self-tailing, aquele que morde. Isso foi inventado pelo Tabarly. Isso não existia antigamente. Antigamente você tinha a catraca e você tinha que amarrar num cunho. E era uma porcaria e era perigoso. Eric Tabarly inventou aquilo. Eric Tabarly também foi quem desenvolveu os pilotos automáticos de vento. Porque ele navegava sozinho. Era um gênio esse cara. Esse cara era um gênio. Aí está o Louis Blériot. E eles conseguiram atravessar em 2005. O barco, notem que ele vai mudando, eles vão evoluindo, trabalhando cada vez mais com a aerodinâmica. Olhem que o mar aí devia estar, eles estão no segundo riso. E em 2007, eles fizeram 50 nós. 50 nós. Para quem não sabe, são 90 e cacetada quilômetro por hora. Nessa daí eles estavam com 32. Eles estavam no segundo riso. Só que aí, eles capotaram nessa. Mas só depois de bater o recorde. Eles foram resgatados. Alcançaram 100 km por hora. E quem salvou o barco deles foi a Marinha. Que lá a Marinha não é só salvar vidas humanas no mar, Senhor, mas também ajudar a salvar o teu barco. Coisa que aqui não é. Ok? Mas vamos adiante. Então, esse barco agora está aposentado, porque já está ultrapassado. E o Hydroptère foi o barco com o qual eu comecei a ter paixão pelos fólios. E pus fólio no meu primeiro windsurf em 1983. Por quê? Inspirado pelo Hydroptère, lógico. Tá? Muito bom, aí bateram o recorde. Isso, você entra agora em tela cheia, reproduzir. Obrigado. Obrigado. Então vamos lá. Então, a ideia é como nós colocamos fólios e o que eles são de verdade. A primeira coisa é que existem barcos que andam em águas abrigadas e barcos que andam em águas abertas. E os barcos não podem ser o mesmo. Você não pode ter um carro que seja para fazer o Rally Dakar e querer que esse carro seja bom numa pista de Fórmula 1. Né? Ou ele é bom numa coisa ou é bom na outra. Por exemplo, vou aproveitar, vou cutucar. Puedo hacerte una pregunta? El jet ski, sin duda, él fue proyectado para trabajarmos en aguas cerradas, abrigadas, sin grandes olas, ¿no? Pero tú atravesaste con olas grandes. Por supuesto, tuviste olas de por lo menos 3, 4 metros. Es imposible no hacerlas. ¿Cuál es la gran diferencia de comportamiento del jet ski en olas grandes, en tu viaje, teniendo presente el viaje, o en aguas abrigadas? Muy obrigado. Bueno, el comportamiento es que cuando la mar está más entablada, más grande, no puedo planear. Tengo que ir en un régimen de no planeo. Entonces estoy navegando desplazamiento. Sin embargo, cuando sí que hay unas olas que me permiten volar, pues voy, como habéis dicho muy bien, en un régimen de planeo. Pero no es imposible. Ahorra mucho combustible. Claro, el combustible que yo gasto cuando voy en desplazamiento es el triple que el combustible que uso cuando planeo. Gracias a vos por la información.
Então vocês viram, gente? E se ele gasta 3 vezes mais combustível quando ele está em deslocamento, quer dizer que ele gasta 3 vezes mais energia. Ora, o nosso barquinho, tá? Com o mastro, com aquela velhinha, que fica lá numa corrida de tartaruga, nós estamos gastando energia para chuchu, mantendo o bicho todo sob esforço, etc. É muito difícil fazer isso, ele sofre. Precisamos ser mais inteligentes com os nossos barcos, pensar em soluções melhores. Então vamos lá, notem um detalhe, há uma diferença. Quando você está em shore, as ondas têm meio metro. Você está velejando entre Paraty e Angra, ou aqui dentro da Bahia. Mas quando a gente está lá fora, sempre as ondas têm mais de 2 metros. Você tem um swell. Aqui dentro, se o vento passa dos 25 nós, sabe o que você faz, né? Você, entra, encosta na marina, joga, agarra uma poita e espera passar. Lá fora, pegar vento de 40 nós, você tem que ajoelhar e rezar, risa e reza. Talvez por isso sejam tão parecidas essas frases. Para percursos curtos, os barcos podem ser leves. Aqui dentro você pode pegar um barquinho qualquer, mas para pegar porrada lá fora, você tem que estudar de maneira diferente como é feito. E outra coisa, aqui dentro, quando você veleja em água brigada, a previsão do tempo, você faz olhando e diz, não vai chover daqui 1 hora, vou pegar o barco, vou sair, dá tempo de chegar lá e jogar o ferro. Mas quando a gente sai, não dá previsão de tempo de 3, 4 dias. Depois disso, você tem que contar com a sorte e com o bom senso. Bom, então para barcos inshore, este é o pai de todos. Já ouviram falar desse barco? Ué, não. Por que ele sumiu? Aí. Já ouviram falar desse barco alguma vez? Conhecem? Esse barco é o pai de todos. Esse barco revolucionou o mundo da vela. Se chama Moth, M-O-T-H. Nessa foto, o cara que está no controle do barquinho é um italiano que se chama Pedote. E esse cara é um campeão de navegação nos Open 60, nos offshore. Tá? Giancarlo Pedote, ele é financiado pela Prysmian. Esse barco, eu queria que vocês notassem uma coisa. Ele tem aqui uma espécie de uma bolina com um fólio. Tem um fólio, tá ok? E aqui atrás, na ponta do leme, outro fólio menor. Para você poder navegar bem, você tem que controlar bem a altura. A gente chama isso de pitch do barco. Porque se ele navega e ele embica, aí você capota e tchau, acabou a brincadeira. Se você trabalha assim, o fluxo de água sobre os fólios, sobre a asa, passa a ser com cavitação. Então você tem que manter o barco mais horizontal possível e na mesma altura. Só que existem só 2 embarcações que, quando velejam, a vela se inclina a barlavento e não a sota. Vamos lá, pensa num veleiro, o veleiro está andando, o vento está assim. O que o veleiro faz? Ele deita o mastro e vai, tchu, não é isso? Mas tem 2 embarcações que, quando o vento vem, eles inclinam assim. Um é o windsurf. No windsurf, você segura a retranca, usa o corpo, e a retranca está inclinada a barla, e não a sota. E o muth. Guardem esse detalhe, porque quando esse barco foi lançado, ele foi lançado na Austrália, todo mundo navegava com ele bem horizontal. Aí apareceu um australiano meio maluco, que disse, mas que horizontal, uma ova, eu vou inclinar o desgraçado porque eu venho do wind. Inclinou e percebeu que ele orçava e voava mais alto que os outros.
E começou a ganhar tudo quanto é regata. Bom, aí ele largou o Muth e passou para outras categorias. E já já vamos falar dele de novo, tá? Esse cara é importante para a vela. Então, num lugar pequeno, você faz isso. Ah, uma coisa que talvez interesse. Laser. Sabe o laserzinho? O laser. Então, tem um amigo meu, inclusive ele foi um grande velejador de windsurf. Em 1980, ele chegou na minha frente, sim. Ele chegou em quarto, eu cheguei em oitavo. Aqui no Rio de Janeiro, semana pré-olímpica, o Adrien Karadec chegou em quarto. Tem um cara que se chama Adrien Karadec. Ele está lá na Lagoa da Conceição, na ilha de Florianópolis, tá? Ele fabrica folhos que você cola no laser e o laser passa a voar. Genial, genial. E funciona. Esse é o Adrien Karadec. Bom, nas pranchas à vela foi um passo. Olha aí. Agora já existem competições, campeonato mundial de prancha à vela. Repara, não tem mais quilha, não tem mais bolina, não tem mais nada. Apenas esta lâmina, que obviamente é um perfil simétrico. Por que simétrico? Porque ela tem que trabalhar dos dois lados por igual. E lá embaixo você tem uma asa que quando você põe o pé mais para trás, ela levanta. Bom, porém para os barcos que navegam offshore, o problema é mais sério. A Beneteau tem uma série de barcos que são uma categoria importantíssima como escola de vela. Todo grande navegador francês, italiano, brasileiro, que participou, os grandes, tiveram uma fase da vida onde eles competiram numas embarcações da Beneteau que se chamam Figaro. Né? Figaro. Né? E a Beneteau faz competições onde todos têm o mesmo barco, são 40 pés. E este é o Figaro 3, é a terceira geração. Tá ok? Notem que foi a primeira vez que a Beneteau colocou folhos num barco. Só que a função desse fólio não é fazer o barco voar. A função desse fólio, que tem um igual do lado de lá, é quando o barco inclina, ele entra na água e ajuda a levantar o barco. Porque o que nós fazemos quando estamos velejando e o vento é forte? Todo mundo senta do lado de cá e fica com os pezinhos de fora. Que é para dar peso, não é isso? A gente vem para cá para dar peso. Mas se eu pudesse ter alguém do lado de lá que me ajuda a levantar o barco, eu consigo ter o barco mais plano e ando muito mais. Notem que aqui ele está com vento aparente de mais ou menos 100 graus, portanto o vento real deve estar vindo de popa, ó, e o cara está numa planada impressionante. É impressionante a planada que ele está. Ele deve estar fácil a 18, 19 nós. Tá ok? Outro tipo de barco que é offshore são os Open 60. E aqui, engenheiro, era o que nós estávamos comentando. Este fólio e o outro que está submerso, o barco está tombado, tá? Isso porque é obrigatório para barco de oceano que ele passe por esse teste. Ele tem que ficar assim, você solta a ponta do mastro e ele tem que ser capaz de voltar. Tá? Isso é obrigatório para barcos de oceano. Então, eles estavam fazendo o teste, por isso ficou fácil tirar a foto. Aqui é a antiga bolina, certo? Só que essa bolina, ela pivota. Porque qual é a ideia dos caras? Se eu tenho o barco e faço a bolina com o bulbo vir para cá, é mais peso que me ajuda. Se além disso, eu ainda ajudo a levantar, pode vir vento pacas. Então ele usa este
e este para endireitar. Porém, note que eles não têm folho aqui, ó. Então ele não chega a voar como voam os outros que eu vou mostrar depois. Tá ok? Com um barco como esse, você anda só até 34, 35, 38 nós. Não passa disso, tá? Mas pegam porranca, eles pegam oceano grosso, dão volta ao mundo. Este explica perfeitamente o conceito. Reparou? Você tem aqui a bolina, que pode fazer esse movimento. Por regulamento da classe 6,5, esse ângulo não pode passar de 30 graus, mas tem classe que permite mais. Ok? Este folho e este são os que ajudam ele a levantar. E eles tentam levantar o bichinho e deixar apoiado nesses dois folhos. Um detalhe que talvez pouca gente reparou. Olhem a proa desse barco. Não parece uma banheira? Redonda. A gente pensa, não, o barco tem que ser fininho, que é para cortar água. Não. Teve um francês maluco, aliás, como quase todo francês, né? Teve um francês maluco que pensou o seguinte: eu velejo. Tenta lembrar você velejando, não vale lembrar, tá? Pensa você velejando em monocasco. O barco inclina e ele vai. Se eu olhar o eixo do barco, ele está indo na direção do eixo? Não. Ele vai derivando, ele anda assim, ele anda torto. Ele anda torto o barco. Então o que esse cara falou? Então por que corta esse pedaço? Deixa eu pôr mais bojudinho, que nem os optimistas de criança, que eu tenho mais apoio. E ninguém quis dar bola para o projeto dele. O que ele fez? Vendeu o carro, pediu dinheiro emprestado para os amigos, se encheu de dívida, construiu um barquinho todo redondo, seguindo a ideia dele, era o número 747. E não é que o desgraçado vai e me atravessa e pega em primeiro lugar, maior azarão, e deu baile no segundo. A chegada foi em Salvador da Bahia, quando o mini Transat atravessava para Salvador. Olha as ideias. Por exemplo, vocês saem aqui na Bahia de Guanabara e vocês olham aqueles navios enormes, ou mesmo alguns iates. Eu acho que eu vi um iate assim, ali, parado. Vocês já repararam que esses barcos grandes, que são puro deslocamento, no plano, como um navio, eles têm na frente uma espécie de um bulbo, assim, um negócio boljudo. Parece, como? Proa bulbosa, tanto que tem o desenho dela, né? Se você prestou exame, você sabe o que aquele desenho representa. Aí você diz, mas peraí, se eu faço a proa do navio fininha, ele corta a água quando ele anda. Para que colocar aquele negócio lá? Parece maluco, né? É porque quando um barco está em deslocamento, quando a água passa de um lado e do outro do casco, forma ondas. E é esta onda que limita a velocidade do barco. Tanto que a gente brinca de dizer a velocidade de um monocasco deslocando, é 1,3 raiz quadrada do comprimento. Comprimento em pés, você tem o resultado em nós. Essa regra não tem. Você pode pôr a vela que você quiser, teu barco nunca vai andar mais do que aquilo. Só se ele planar a onda, aí outro papo. Mas em deslocamento não. O que esse bulbo na frente faz? Ele cria uma onda invertida em relação à onda que vai percorrer o barco. Ora, o que acontece se eu tenho uma onda e ponho junto com ela uma onda em oposição de fase invertida? As duas se anulam. E o navio anda mais, gasta menos combustível e não tem a onda. Mas o bulbo aumentou o atrito. Sim, mas em compensação diminuiu aquela onda
E o lucro, a diferença é notável. Vocês percebem que a aerodinâmica e hidrodinâmica não são intuitivas. Hidrodinâmica e aerodinâmica são muito, muito complexas. Tá? Então vamos lá. Mas esse é bonito, a história desse barco é linda. Agora, aqui está aquele que nós tínhamos visto deitado. Olha como ele veleja. Está vendo? Ele veleja apoiado lá fora e aqui atrás. Do lado de lá, você tem este braço aqui, do lado de lá, que ajuda a fazer assim e tenta manter o barco. Tá começando a ficar claro qual é a função do fólio? Então, vamos lá. Isso é maravilhoso. Não tem outra palavra. Eu amo monocasco. Eu amo catamarãs. Todas as vezes que eu tenho que atravessar Atlântico, se for um catamarã, um trimarã, eu me sinto feliz. Tá? Esse barco, em janeiro desse ano, foi aposentado. Durante 10 anos, ele foi financiado pela Maserati e pela Unipol. E o skipper desse barco, tive a honra de conhecê-lo muitos anos atrás, é da mesma cidade que eu, é de Milão, se chama Giovanni Soldini. Ele ficou famoso quando, numa dessas regatas de volta ao mundo, ele salvou uma velejadora que tinha tido um acidente e capotou o barco lá embaixo no Horn. Ele desviou e conseguiu resgatá-la e salvá-la. Isso coisa de 30 anos atrás. Tá? O Soldini comprou e mandou fazer esse barco. Na verdade, ele comprou usado. Isso são 70 pés, trimarã. E ele não tinha fólios. E o Soldini, numa declaração dele, ele disse, olha, navegar com fólios, esse barco tem mais de 40 recordes mundiais de distância oceânica, de travessias e percursos, tá? Então, o cara manja, não é um pequenininho que fala. Ele disse, quando você veleja, se as ondas começam a crescer muito para ele são mais que 3 metros, a frente do barco começa a bater. E aí ele perde todo o equilíbrio. Eu sou obrigado a recolher os fólios e abaixar a velocidade. Só que quando eu recolho o fólio, ele sobe e o casco deixa de ser tão fluido. E eu perco muito. Mas quando as ondas diminuem, eu dou velocidade e fólios me fazem voar. Agora, vamos ver a rainha de todas, é a America's Cup. Senhores, esse ano nós vamos ter a competição que é a mais antiga do planeta. Vai ser, a cada 4 anos ela existe. Qual é a competição mais antiga do planeta? Professora? Olimpíada? Não. A competição mais antiga do planeta se chama America's Cup. Ela surgiu em 1851 e foi feita ininterruptamente, salvo nos períodos das guerras mundiais. Ela é a competição mais antiga do planeta. E essa competição é maravilhosa, tem uma história linda. Essa competição foi levando a tecnologia cada vez mais para cima. A competição é mais ou menos assim. Eu tenho uma taça que eu ganhei. Ok? Antigamente se chamava Oldsmug, ou taça das 100 Guinéas. Eu tenho essa taça. Você me desafia, e se você ganhar, a taça fica com você. Daí a 4 anos, você põe a taça em jogo, e a taça vai passando pelo mundo. Certo? Ninguém é dono dela. E aí, senhores, a história começa assim. Os americanos ganharam isso dos ingleses. E o único barco não inglês era um barco americano que se chamava América. E ele deu a volta da ilha de Wight, no sul da Inglaterra, no sul de Southampton. E deu um baile, mas deu um baile e destruiu os barcos ingleses. E os ingleses estavam tirando o maior sarro, porque o barco americano era fininho, todo cheio de velas. Claro, quem era o skipper? Parr.
Foi Barr. Barr é o mesmo skipper que depois bateu o recorde de travessia do Atlântico, fez o Atlântico em 11 dias, e só foi batido mais tarde por Eric Tabarly, num barco com folhos. Quer dizer, fecha, sempre fecha. Bom, essa taça foi parar nos Estados Unidos a cada 4 anos, a turma lá tentava ganhar, e os maiores milionários do mundo pondo dinheiro querendo ganhar a taça. O famoso Lipton, do chá Lipton, não? Conhece? O Lipton gastou grande parte de sua fortuna construindo barcos para tentar ganhar a America's Cup. O Barão Biche, o francês das canetas Bic, do isqueirinho descartável, também esvaziou bem seus bolsos, gastando milhões, construindo barcos, e não conseguiu. Os americanos ganhando, até que apareceu um maluco australiano, com um barco que tinha uma quilha que ela se abria embaixo. Era o avô dos folhos. Ele ganhou, deu uma surra nos americanos, protestaram, etc., mas ele ganhou. Aí depois, você lembra, era a Austrália 2, né, o Coca-Burra. Aí depois, os americanos conseguiram recuperar, os neozelandeses foram lá, e aí começa toda a história. Esse ano nós vamos ter a America's Cup em Barcelona. E vai estar presente Prada, ou seja, o Luna Rossa. Estará presente também os ingleses do Ineos, né, com aquele cara que deu a surra no nosso Robert Scheid. Lembram? No match race da medalha olímpica. Bom, anyway, para vocês terem uma ideia do que é a tecnologia, quem dá o apoio aos italianos é a Ermac. É uma companhia que fabrica aviões de guerra italianos. Quem dá apoio aos ingleses é a Mercedes Fórmula 1. Eles usam equipamentos técnicos e engenheiros da Mercedes Fórmula 1, do Ineos. Quem dá o apoio para os suíços é a Red Bull. E quem dá apoio para os americanos é a Airbus, que é francês. Olha que engraçado. É tecnologia, é pura tecnologia, tá? Mas tudo nasceu porque um americano chamado Larry Harrison, Larry era dono da Oracle, grande velejador. Ele conseguiu recuperar a Copa e ele criou os catamarãs com folhos. Vocês reconhecem claramente, aí atrás, o Golden Gate. Hein? Do lado aqui à direita é Sausalito, do lado de lá é Mill Valley. Essa era a região onde eu velejava quando eu trabalhava. Não era vagabundo ainda. Agora anotem a vela. Primeiro, aqui dá para ver o fólio descendo aqui. Está vendo a asa? Eles abaixam e apoia aqui. Quando vai dar o bordo, abaixa do outro lado e levanta. Agora olhem o mastro. O mastro e a vela são rígidos. E nessa geração antiga, que foi a primeira, usaram a mesma técnica, o mesmo desenho que se usa nos aviões agrícolas. Você já reparou a asa de avião agrícola? Você tem a asa e depois ele tem uma segunda asinha mais embaixo. Porque o avião agrícola tem que voar bem baixo e em baixa velocidade. E essa asa dá muita sustentação. Então, essa asa é rígida. Ó. E aí os americanos ganharam dos neozelandeses numa das mais emocionantes America's Cup. Não, obrigado. Os americanos estavam perdendo de 8-1. O primeiro que chegasse no 9 ficaria com a Copa. Os americanos disseram, nós vamos trocar o cabeça do barco. Tiraram o skipper deles e pegaram um inglês, o Ben Hasley. Ele, Ben Hasley, né, que matou o nosso Robert Scheid na Austrália. Né? E, bem, vai lá, seja o comandante. 8-2, 8-3, 8-4. Todo mundo parou, porque todo mundo já considerava acabada
Tá 8-1, pô. É cachorro que está agonizante. 8-5. As televisões do mundo inteiro. 8-6. 8-7. Eu lembro, eu estava no Mediterrâneo nessa época. 8-8. O mundo parou. E os americanos fizeram 9-8. Imagina a decepção dos neozelandeses. Foi um negócio arrepiante. Arrepia, isso arrepia. Eu também arrepiei, olha. E aí, 4 anos depois, o Larry disse, ok, agora vamos fazer a competição em Bermuda. Aí os benditos neozelandeses vieram afiados. O barco deles, uma maravilha. E eles bateram e levaram a Copa para Nova Zelândia. Olha, esse é o barco dos neozelandeses que ganhou em Bermuda. Esse era o barco de um país nórdico, acho que Suécia ou Noruega, o Artemis. Aliás, numa capotada desse barco, um dos tripulantes morreu. Tá? Eles andavam a 40 nós. Quando os neozelandeses pegaram a taça, disseram, agora a taça é nossa, por regulamento, nós vamos dizer como vão ser os barcos. E aí os malucos, isso é ser maluco, saíram com esse barco. Bom, está difícil de perceber pela foto. Então eu vou tentar melhorar. Olha só. Repara um detalhe. Isso é atrás do mastro. Deixa eu mostrar um detalhe que os velejadores vão amar. Este foi o conceito inicial dos novos barcos da America's Cup, que teriam 2 braços, onde um poderia subir e o outro descer. Mas eles ainda tinham na cabeça o que nós, velejadores de tchu-tchu-tchu-tchu-tchu, temos. Onde é que está o centro de forças de um casco de um barco normal nosso? Um pouquinho para trás do mastro, não é isso? É aí que você tem a força da genoa da mestra, que você equilibra com a genoa, e quando isso está equilibrado, você pode largar o leme que ele mantém o rumo mais ou menos bem. Então, reparem que esse braço está colocado para trás do mastro. O Soldini já tinha percebido que não é isso, tem que colocar na frente do mastro. Um avião, se isso é um avião tem asa e depois tem aquelas asinhas pequenininhas aqui atrás. Se o centro de massa do avião estiver aqui, onde está o meu dedão, ele vai ter tendência a fazer isso. Então, quando ele voa, é necessário que o pequenininho levante a bundinha. Se o centro de massa estiver para frente, eu preciso abaixar. Se fizesse desse jeito, ele iria ter pitch negativo todo o tempo. Ele não iria conseguir velejar. Então vocês vão reparar depois o quanto isso foi deslocado para frente. Obrigado, amor. Você dá um play.
Ok. Então, vocês viram o conceito. Só que na hora de fazer o barco, eles perceberam que tinha uma série de problemas. Então, primeira coisa, o que é um fólio? Vamos responder essa pergunta? Isto é um fólio. Fólio não é a asa. Fólio, tecnicamente falando, é a secção transversal. Quer dizer, imagina que você tem um salame e você corta uma fatia. Pronto. Essa fatia é o fólio do salame. Tá ok? Só que pelo formato, vai aparecer uma força, essa tal força RA, que a gente decompõe em duas. Uma que é a sustentação e a outra que é o arrasto. O goal, a meta qual é? É aumentar a sustentação e diminuir o arrasto. Quem consegue isso melhor, ganha. Tá? Esses são alguns perfis de fólios. E os fólios podem ser simétricos ou assimétricos. O primeiro é um fólio simétrico. Normalmente a gente chama os fólios simétricos de Clark Y00 e depois vem mais 2 números que não importa agora. O de baixo, o último, o terceiro, essa linha verde, que é o que a gente chama de corda, é diferente do que o meio do fólio. Ele faz uma curva, ele tem camber. E isso a gente faz nas nossas velas, normalmente. Esses são os parâmetros que a gente considera quando a gente vai estudar um perfil de uma vela ou um perfil de um fólio. E aqui estão diferentes formas de fólios. E isto, senhores, se alguém de vocês quiser resolver, se quiser resolver, você tem $1 milhão de prêmio, não dados por mim, que eu não tenho, mas dado pela organização da medalha Field. Isto, senhores, são as famosas equações de Navier-Stokes. Não conhecemos forma de resolvê-las integralmente. Terrível, né? Terrível. Temos as equações e não somos capazes nem com os mais potentes computadores. Falta alguma coisa para a gente entender. Por isso, quando alguém chega para você e diz, não, mas olha a vela, olha o shape da vela. Está vendo que o shape da vela é assim? Então, isso é por causa da equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli só é a equação da continuidade. É apenas um trecho da verdade. Não é a verdade toda. Quando você ouve alguém então falando que avião voa por causa de efeito Coanda ou coisa assim, não, aí é melhor sair e vai tomar uma Coca-Cola, tá? Mas isto é difícil. Isto é difícil. Então, vamos lá. Óbvio que eu não sei resolver. Esse é o princípio. Olha o America's Cup. Esse é de antiga geração. Esse daqui, esse barco já tem 4 anos. E vamos entender visto por trás. Você percebeu? Olha, agora deve dar para perceber. O vento vem assim. O vento vem assim. Você põe todo mundo para o lado de cá. Põe esse braço para o lado de cá para dar peso. Segura ele levantado nesse daqui. Você enterra esse. E lá. Ele anda só em dois e vai embora. Lembra que eu comentei do Giancarlo Pedotti velejando moth inclinado? Luna Rossa era melhor barco do que os neozelandeses no vento fraco. Mas no vento forte, os neozelandeses conseguiram ter um VMG de 0,5 grau melhor que o nosso. 0,5 grau. E a gente não entendeu por quê. É porque o bandido do Peter Burling, em vez de deixar o barco horizontal, adivinha o que ele fez? Inclinou o barco 2 graus para cá. Então ele perdia a velocidade na virada, deixava cair e subia usando a técnica do Muth. E com isso os neozelandeses retiveram a taça. E a taça vai estar em jogo esse ano. E esse ano, claro que eu quero que Luna Rossa ganhe, óbvio. Mas seja quem for que vai ganhar,
Hoje, esses barcos conseguem, com ventos de 14 nós, andar a 47 nós. 14 nós andam a 47 nós. Então, quando alguém diz, empurrado pelo vento, vai catar coquinho, tá? Olha, tem muita regra. Por exemplo, isso faz parte da carta de desafio dos neozelandeses. Aí estão as dimensões máximas e mínimas do casco e da projeção dele sobre a horizontal. Eu te falei que ia comentar sobre velas. Dá uma olhada, engenheiro. Essa vela é para ser usada quando o vento está acima de 18 nós. Ok? Entre 18 e 23. 23 é o máximo. Aí eles param a regata. Essa genoazinha é pequena. Repara o top dela. Hã? Qual é um problema que nós temos nos nossos barcos quando o vento aumenta? A gente enrola a genoa e deixa pequenininha. Só que não fica aqui, ela enrola para cá. Isso acaba com o barco, acaba com a vela. Não? Repara para ventos entre 12 e 18 nós. É esta daqui que é a mais usada. E também a ponta é quadrada. Por quê? Porque quando você tem uma ponta e o ar flui, o ar cria turbilhonamento. Então, a coisa mais estúpida que nós temos nos nossos barcos é a vela triangular subindo no mastro. O último pedaço grande assim é só perturbação aerodinâmica, é arrasto. Não faz o barco andar, breca o barco e entorta o barco. Corta e faz a curva. 1932, Pradtl, se escreve Pradtl. As equações de Pradtl demonstraram que fazer uma elipse é melhor do que subir com a vela triangular. Tá ok? Repara como é a asa do DC-3, do Stuka, todos seguiram as equações de Pradtl. Mas vamos lá. E finalmente a vela maior, que vai até lá em cima. Essa sim, eles querem aproveitar tudo para quando o vento está menos de 11 nós. A mestra, está aqui o mastro. O mastro é rotativo. Como o mastro é rotativo, você tem duas velas. Essas duas velas, se você tem um mastro aqui, tá? E você tem duas velas, quando ele gira, olha aqui atrás, você percebe? Então, ela fica simétrica. E eu preciso regular a pele de fora e a pele de dentro. E tudo isso tem que ser feito assim, a cada cambada. Nós estamos brincando com décimos de segundo, centésimo de segundo. Tá? E esses são os famosos fólios. O regulamento, tenho aí um outro desenho, diz que o fólio tem que caber dentro de uma caixa, cujas dimensões eu vou mostrar agora. Os neozelandeses optam por fólios retos. Os italianos optaram por fólios mais inclinados. E os suíços estão indo com fólios assim. Qual vai ser a melhor solução? Não sei. Tenho fotos, mas eu não consegui fotos que me permitissem ver se algum deles está trabalhando com essa parte de trás do fólio, sabe a parte de trás? Se ele está trabalhando com ela, se deslocando, fazendo um offset, como faz o avião agrícola. Tá? Nenhuma foto que foi feita captou. Mas o regulamento não permite, mas vai saber se os caras encontraram alguma tramóia. Olha, aqui você tem uma coisa interessante. O braço como um todo, braço e fólio, tem que pesar entre 1.370 quilos e 1.400 por aí, 1.385. A ponta do fólio, a ponta do fólio do Luna Rossa foi feita por uma fábrica que chama Persico, na Itália, que é a mesma que faz o chassis da Ferrari, e ela foi submetida a um na ponta, se você põe a ponta no chão, e o braço hidráulico vem e faz força. 30
toneladas. E ela teve que aguentar, e aguentou. Os esforços são grandes, tá? Então aqui é parte do regulamento. Aqui você tem a caixa, e aqui me parece que tem um furo, que talvez na próxima alguém vai usar. Sim, ele diz que este tem que ser o plano de simetria. Mas quem te diz que a simetria não pode ser espelhada? Esse é o detalhe. Quando você se olha num espelho, o cara lá dentro não é simétrico, mas ele não é você. Você não consegue ficar igual à tua imagem. Mão direita e esquerda nunca ficam iguais. Sempre um é o enantiomorfo do outro. Não é verdade? Se você pisca o olho direito no espelho, a tua imagem pisca o esquerdo. Então se pode trabalhar com folhos assimétricos no limite do regulamento. Eu sei que vai dar pau, nenhuma equipe quis brigar esse ano, mas essa é uma das coisas que vai vir à tona. Aqui, por exemplo, te dá qual é a distância entre as talas da vela mestra, tá? E aí você tem os valores máximos e mínimos. E aqui, só para deixar nós velejadores tristes, engenheiro, quando a gente for sair velejar, nós vamos deixar as lãzinhas afiadas assim, tá? Nenhum de nós consegue. Nenhum de nós consegue. Um detalhe, as velas da America's Cup não são mais rígidas, são chamadas semi-rígidas. Elas têm um formato pré e você trabalha com pequenas diferenças. Agora, a novidade, e vocês serão os primeiros a saber. Quando vai ser a America's Cup? 22 de agosto começa e termina aqui. Talvez lá pelo dia 22, 23, talvez, de outubro. Vai ser em Barcelona. E eu convido vocês a irem para lá. Convida, como assim, pô? Convida o quê? Calma. Tenho boas notícias. Olha esse barco azul. Não, isso não tem folho. Esse barco é um Swan 65 pés. Tá ok? Esse barco é um Swan 65. Pegar um pôr de sol assim, em Barcelona, depois de passar o dia vendo America's Cup, numa área VIP, para ter acesso a toda a competição, seria simpático, não seria? Talvez. Aqui é a mesa de navegação desse Swan. Mas, em navegação ele é bom, mas ele só vai sair para navegar depois da America's Cup. Aí a gente vai decidir para onde ir com ele. Porque lá dentro ele quase não tem conforto. É horrível. Olha só, tem camas de solteiro, tem quartos para casal. Em suma, se você quiser dormir nesse barco, que vai ser abre aspas, a embaixada dos velejadores italianos e brasileiros em Barcelona, você pode fazer reserva comigo. Porque eu vou estar nesse barco, enquanto estiver trabalhando, de manhã. A gente faz o nosso café da manhã, vamos para a área VIP para ver a America's Cup. Eu vou trabalhar, tenho que ir para a área de imprensa, depois tenho que passar nos caras para fazer o meu trabalho. E no fim do dia, muitas vezes, nós teremos a presença de algum dos grandes velejadores que vai vir dar uma palha, porque nós vamos transmitir para a imprensa italiana e talvez para a imprensa brasileira. E você, infelizmente, lá como convidado VIP. Muito triste, né? Então pensa. Não é uma coisa tão fora de possibilidade. Qualquer coisa, tá aí meu WhatsApp. Cuidado que só tem 9 camas. Tá? E ou a semana da Louis Vuitton, ou a semana da America's Cup. É isso. Espero que vocês tenham gostado
de entender como funcionam os folhos. E se algum de vocês for lá para Barcelona, nossa, eu ficarei muito feliz. Normalmente o idioma oficial vai ser o italiano, tá? Mas a gente se vira. É isso, senhores. Obrigado. Desculpem, mas desde domingo eu estou sem voz. É minha mulher que me beijou muito. A gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro, com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras.